Um irmão vendeu o outro por 20 moedas de prata, e esse mesmo irmão, anos depois, tornou-se a mão que salvou toda a nação da fome. Em outra noite, uma luta no escuro transformou um enganador em uma nova identidade. Aquele homem saiu dali com um nome que carregaria destino e promessa. Em um canto distante, irmãos sedentos por vingança derramaram sangue e, por angústia e justiça, foram advertidos de que suas mãos não serviriam para o trono. Em meio a essas cenas que parecem contradições, corre uma trama. O plano supremo de Deus utiliza feridas, decisões erradas e gestos de misericórdia para conduzir um povo e, através dele, revelar algo maior sobre si mesmo. É por essas portas, da traição, do arrependimento, do renascimento, que eu convido você a entrar. A jornada dos 12 irmãos de Israel é mais do que genealogia. É um campo onde se aprende, dolorosamente, o que significa ser moldado por Deus. Não se trata de uma coleção de títulos e datas, mas de vidas que se entrelaçam até formar um corpo. Cada irmão carrega um selo, uma sombra e uma promessa. Cada destino aponta para uma parte do propósito divino, e quando os fios se cruzam, uma tapeçaria maior começa a surgir. Imagine a cena: uma túnica colorida manchada, um irmão jogado em uma cisterna, mercadores atravessando a poeira do deserto, um palácio no Vale do Nilo. Agora pense em outra imagem. Um velho à beira da morte, pronunciando palavras que tocam o futuro como lâminas de luz e julgamento. Entre essas imagens, segredos se revelam. Não segredos ocultos em teorias, mas revelações de como Deus dobra o livre-arbítrio humano à direção de sua vontade redentora. Você vai ver um padrão repetido. O mal humano não é desculpado, mas é usado por Deus para cumprir algo que transcende a intenção inicial. Antes de seguirmos, quero pedir algo rápido. Se esta palavra tocar seu coração, escreva nos comentários de onde você está assistindo e inscreva-se para que possamos continuar essa viagem juntos. Agora, permaneça comigo. O que vem a seguir pede atenção, porque cada detalhe conta. Para entender os 12, primeiro precisamos voltar um passo e olhar para o homem cujo nome mudaria a história: Jacó. Filho de Isaque, neto de Abraão, Jacó nasceu segurando o calcanhar de seu irmão gêmeo, um gesto que prenunciou rivalidade, ambição e um padrão de luta. O nome Jacó evoca astúcia, aquele que agarra. Mas há uma noite, uma de poucas e cruciais na vida dele, que redefine tudo. À beira do rio Jaboque, sozinho, enfrentando um homem que é descrito de modo enigmático, Jacó luta até o amanhecer. Quando cede, ou quando persiste, recebe um novo nome: Israel, o que luta com Deus e prevalece. Não é apenas uma mudança de título, é uma transformação de vocação. Esse momento de Jaboque é litúrgico para a narrativa dos 12. A luta humana encontra a intervenção divina e sai recalibrada. Jacó passa de alguém que busca vantagens para alguém que carrega um povo. Do seu ventre saem 12, e cada um, ao nascer, traz uma história. As razões dos nomes dizem mais do que genética. Revelam expectativas, medos e bênçãos maternas. Rebeca, Raquel, Lia e as servas não apenas geram filhos, moldam futuros com palavras e lágrimas. As tensões do clã familiar tornam-se, assim, o terreno onde Deus planta legados. Rúben, o primogênito, nasce com a promessa de liderança. Ser o primeiro, na concepção antiga, implicava direito e responsabilidade. Mas a narrativa sobre Rúben é uma advertência triste sobre a fragilidade do chamado. Conhecido por um gesto que lhe custaria a primogenitura, Rúben é lembrado por um erro que se tornou uma lição permanente. Tentou corrigir um pecado da família, agiu em impulsos que não foram sábios e, por isso, perdeu uma herança que implicava autoridade. A palavra de Jacó diz que ele seria impulsivo como águas, não firme para a liderança.
Historicamente, a tribo de Ruben ficou na margem, terra de pastores, vizinha ao Jordão, importante militarmente em alguns momentos, mas sem cumprir a expectativa de chefiar o clã. Qual o segredo aqui? Que a primogenitura não é apenas um estatuto, é vocação exercida com integridade. Ruben tinha a vantagem, mas lhe faltou constância. Para nós hoje, seu exemplo é um espelho. De que responsabilidades você fugiu? Que privilégios foram dissipados por falta de vigilância? A graça não justifica a negligência. Entretanto, o destino de Ruben também ensina que Deus ainda trabalha com aqueles que erram, usando-os em funções relevantes, mesmo que não de primazia. Avançando, chegamos a Simeão e Levi, irmãos cujos nomes se amalgamaram em um ato que chocou sua própria família. Quando sua irmã Diná é desonrada por uma autoridade local, Simeão e Levi respondem com violência, matando homens de uma cidade inteira em nome da honra ferida. Jacó, ao olhar para o fim de sua vida, amaldiçoa a violência imprudente. Suas espadas ferirão a própria paz do povo. Ele poderia ter dito, porque onde havia sangue derramado, a vocação para o culto e para a liderança pacífica foi posta em xeque. Mas a história não termina em condenação. Deus, em sua soberania, redireciona. Levi se tornaria a base do serviço sacerdotal. Dos seus descendentes sairiam os ministros do tabernáculo, depois do templo. A violência de um momento foi repreendida, e a vocação de um povo foi transformada para serviço sagrado. Ainda que a ação de Simeão e Levi não seja canonizada como justa, o destino de Levi ilustra um princípio. Juízo humano e propósito divino coexistem de forma misteriosa. Deus não cancela a história, mas a redime, colocando mesmo o erro dentro de um quadro maior. Há, porém, uma advertência pastoral para nós. Agir por ira, por impulso, produz consequências longas. A ira pode abrir portas que nem sempre fecham. Ao mesmo tempo, a misericórdia de Deus não se limita. Ele pode reservar para si coisas que nascem de gestos falhos e transformá-las em serviço santo. A pergunta que fica para você e para mim é simples. Quando nossa raiva ameaça se tornar justiça própria, como responderemos? O chamado de Deus muitas vezes pede contenção, sabedoria e confiança em sua justiça. Judá surge como um dos arcos mais dramáticos de toda a narrativa. Ele comete erros, entre eles, um caso de dissimulação que resulta em uma filha postiça e uma atitude inicial que parece distante da honra. Mas é no coração partido e na decisão de assumir responsabilidade que Judá se transforma. Quando diante de uma crise que ameaça a família inteira, ele se oferece a trocar sua própria liberdade pela de seu irmão mais novo, surge ali um sinal de mudança. É a partir de Judá que nasce a linhagem real. Dele virá um rei, e por sua linha se cumprirá a promessa davídica que aponta finalmente para o Messias. A palavra profética que Jacó dirige a Judá carrega densidade. Um cetro não será tirado de Judá. Liderança e julgamento se concentrarão nisso. Historicamente, isso se cumpriu. De Judá veio Davi, e da casa de Davi, o filho prometido. Mas há também um segredo prático na vida de Judá. A transformação não é instantânea. Ele não se torna santo por decreto. É a experiência da falha que o conduz à compaixão sacrificial. Para você hoje, o sinal de verdadeira mudança muitas vezes é a capacidade de se oferecer pelo outro sem esperar retorno. A liderança que Deus abençoa nasce nesse fogo de responsabilidade. O destino de Judá nos coloca diante de uma tipologia poderosa. Quando falamos do Messias, vemos nele traços de rei e juiz. Mas também vemos a figura de alguém que assume as dores alheias. O próprio Cristo reflete esse padrão, vindo de uma linhagem humana marcada por falhas, e ainda assim se mostrando como o supremo servo. Aqui mora um segredo que desafia nossas expectativas. A linhagem do trono não era de sangue puro idealizado.
era uma história de restauração, onde o trono é revelado através do arrependimento e do serviço. Denominar Dan é falar de um destino com sombras. Do ponto de vista do nascimento, Dan traz o nome de julgamento. Deus julgará, mas sua história futura aponta para um risco, o da apostasia. Algumas tradições históricas e textos proféticos associam Dan com lugares de desvio e tribunal que se inclinam para a idolatria. A tribo de Dan, em alguns momentos, não se destaca por liderança espiritual, mas por se tornar exemplo do perigo que ronda uma comunidade quando perde o cultivo da fé. O segredo a ser notado é que a bênção destinada a uma tribo pode, por escolha humana, tornar-se ocasião de queda. A lição para a vida prática é clara. Presença de Deus em nossas estruturas não é garantia se não houver fidelidade. Ter o privilégio de proximidade com o Senhor exige vigilância contínua. Nós podemos ser chamados, podemos ter recursos espirituais e ainda assim sucumbir se permitirmos que prática e culto se tornem forma e não substância. Naftali é como um sopro de vento. Seu nome evoca leveza e graça. A tradição bíblica fala de seu canto, e no cenário do ministério do Messias, Naftali aparece nas margens, nas regiões por onde Jesus veio e pregou. Há um segredo aí que é muito bonito. Nem todas as grandes contribuições vêm da linha central de poder. Muitas vezes, o testemunho sensível e belo nas margens do teatro histórico aponta para a beleza do reino. Naftali testemunha por sua beleza de palavra, o que a graça pode fazer em lugares aparentemente periféricos. Esse é um convite pastoral para nós. Não despreze os espaços menores. O lugar onde você vive, seu bairro, sua pequena comunidade, podem ser locais onde o Senhor opera milagres de transformação. A presença de Deus não é medida por tamanho de templo, mas por fidelidade humilde. O testemunho de Naftali nos lembra que o Evangelho floresce onde há sensibilidade para a beleza de uma vida tocada por Deus. Gad chega como aquele que defende. Seu nome traz a ideia de sorte ou reunir, e as fontes mostram a tribo de Gad como valente em batalhas. Isso não significa que Deus aprova a violência, mas que ele usa coragem, disciplina e vocação militar para proteger e abrir caminhos. Ao redor das narrativas históricas, Gad é reconhecido por ser um escudo para Israel nos difíceis episódios de conquista e defesa. A aplicação para hoje é dupla. Primeiro, coragem pode ser santa quando está submissa à vontade de Deus. Segundo, vocações aparentemente seculares, como a defesa ou trabalho árduo, o uso da força para proteger, podem ser santificadas. Deus usa habilidades concretas para cumprir seu propósito. Isso convida uma revisão. Onde temos subestimado o valor de certas funções porque não soam espirituais? Gad nos mostra que o serviço honesto e corajoso tem lugar no plano divino. Aser entra com uma nota de abundância prática. O nome dos filhos de Aser remete à doçura e a terra associada à tribo tem fama de ser fértil, com azeite em abundância. Historicamente, Aser se destaca pela prosperidade material relativa, não como um sinal de bênção garantida para todo indivíduo, mas como expressão de uma bênção contextual no cenário tribálico. Há aqui um cuidado teológico exigente. Quando falamos de prosperidade ligada a tribos, não estamos atestando uma fórmula instantânea que se aplica a todos os crentes em qualquer tempo. Em vez disso, lemos noutro nível. Aser nos lembra que Deus se importa com o pão, com a provisão, com a saúde das comunidades. Para a vida prática, Aser sinaliza uma verdade equilibrada. É legítimo desejar que o fruto do nosso trabalho seja abundante, mas devemos entender prosperidade dentro de um panorama maior. Vocação, mordomia e responsabilidade com o próximo. O segredo do destino de Aser é que a riqueza e a fertilidade não substituem a fidelidade. Isacar, por fim, é a figura do trabalhador que entende os tempos. Associado à força do campo e ao discernimento dos ciclos,
Isacar representa aqueles que têm senso de época, sabem quando combater, quando cultivar, quando esperar. A tribo de Isacar é, nos textos, elogiada por entender as estações, por saber interpretar o que se passa ao redor. Nesse sentido, sua vocação é intelectual e prática, ler os sinais e obedecer. Aqui cabe uma aplicação direta. Muitas vezes, o crente é convocado não apenas para um fervor emotivo, mas para uma sabedoria prática. Isacar nos ensina que discernimento é serviço. Saber o tempo certo para falar, para agir, para orar, é um dom que auxilia toda a comunidade. O segredo do destino de Isacar é que a vida espiritual precisa de pés firmes na realidade. Fé sem ação prudente pode se tornar imprudente. Ao atravessarmos esses primeiros irmãos, há um padrão que emerge. Cada nome, cada episódio e cada profecia carregam uma carga que não se esgota em si. São fragmentos de um mosaico, cujo desenho só se revela completamente quando consideramos as conexões entre eles. Quando vemos José, por exemplo, não apenas como indivíduo, mas como peça que liga a família a um propósito maior. E aqui, chegamos a um ponto onde a narrativa pede uma pausa de expectativa. José ainda está por vir com sua túnica, com seus sonhos, com a traição que o lança ao fundo de uma cisterna, e mais tarde, o sobe ao gabinete do poder no Egito. Seu arco é extenso e decisivo. Nele se mostra de modo quase didático como Deus transforma mal em meio de salvação. Mas antes que entremos naquela história, que será o coração de muitos segredos que vamos desvendar, é preciso fixar o que aprendemos até aqui. Você já percebeu como Deus não remove a responsabilidade humana? Em cada um desses destinos há consequência de escolha. Ainda assim, ele trabalha por cima das escolhas erradas, redirecionando a história. Esse entrelaçamento desafia um pensamento simplista. Não é que Deus autoriza o mal, é que diante da liberdade humana, ele permanece soberano e capaz de fazer brotar bênção, mesmo em solo árido. Enquanto pensamos nisso, permita que o peso dessas histórias fale ao seu próprio percurso. Qual irmão você vê refletido em sua trajetória? Rúben, que perdeu a primazia por impaciência. Simeão e Levi, que feriram por indignação. Judá, que passou por transformação até assumir o serviço. Dan, que alerta contra a perda de fidelidade. Naftali, que testemunha a beleza nas margens. Gade, que nos lembra da santidade da coragem. Azer, que nos orienta sobre a mordomia da provisão. Isacar, que convoca o discernimento. Cada um desses rostos pode ser um espelho para algo em você. Logo adiante, quando contarmos a história de José, tudo o que foi ali plantado, rivalidade, pecado, perspicácia, reprovação, redenção, virá à tona em um modo que parece, a princípio, paradoxo. O que foi feito para mal será revertido para o bem. Não digo isso com leviandade teológica. Digo com o peso das Escrituras e com a experiência pastoral de ver vidas reescritas. Mas para que isso aconteça, há um processo. A queda, a aprendizagem, a humilhação e, por fim, a restauração que não apaga o passado, mas o incorpora numa narrativa maior. Antes de prosseguir para o drama de José, vale um instante para perguntar: que segredo você gostaria de descobrir na sua vida? Qual destino você sente que está sendo moldado? Não se trata de prometer solução rápida. É, antes, de abrir espaço para que Deus trabalhe nas feridas e nas escolhas. O plano supremo não evita a dor, mas a redime. A próxima parte dessa jornada exigirá coragem de olhar para injustiças, para sonhos triturados e para reconciliações que custam. Veremos como a providência opera nas cortes do Egito e nos porões escuros onde um jovem sonhador foi jogado. Veremos também, mais adiante, como as bênçãos pronunciadas por Jacó reverberam através de gerações, e como as portas de uma cidade celestial, descritas em visões futuras, trazem novamente os nomes desses irmãos
de um modo que revela tanto cumprimento quanto mistério. Por ora, segure essa imagem. A família que se dilacera, porém, é preservada. Os nomes que carregam destino, as escolhas que costuram o tecido do plano divino. Enquanto nos preparamos para a história que segue, lembre-se de que a narrativa não perdoa nem desculpa, mas aponta para a redenção. E é exatamente nessa tensão entre a falha humana e a fidelidade divina que o plano supremo brilha. José entra na cena como quem carrega um sonho estampado na pele, não apenas na túnica que o pai lhe deu, mas na forma como olhava para o futuro. Era o filho preferido, marcado por um afeto que os outros viam e odiavam. Seus sonhos, repetidos e noticiados, inflamaram o ciúme. Feixes que se curvavam ao dele, estrelas que lhe se prostravam. Não era só vaidade. Havia ali uma promessa que o céu parecia encorajar, mas também um risco que suas palavras despertaram. E quando o ciúme transbordou, a família que deveria proteger transformou-se em tribunal contra ele. Vendê-lo por uns poucos ciclos foi, no coração daqueles irmãos, uma solução terrível. Livrar-se do que perturbava, silenciar o futuro que o garoto parecia encarnar. Lançado numa cisterna, visto por olhos que o julgaram e por mãos que o empurraram para o comércio de homens, José entrou no que parecia ser o fim. Mas o fio que atravessa essas cenas é mais fundo do que os cálculos humanos. Nos porões da história, nas mãos dos mercadores, na poeira das estradas para o Egito, Deus começava a trabalhar numa escalada que ninguém previa. No Egito, a vida de José toma os dois tons que marcam tantas trajetórias: a subida pela graça e a descida pela falsidade humana. Em Potifar, a confiança inicial floresce em posição. A exposição repentina à tentação e a acusação falsa o lançam à prisão. Ali, no constrangimento de um cárcere injusto, José aprende coisas essenciais sobre Deus e sobre si mesmo. Um homem que interpretava sonhos aprende a ouvir sonhos até quando em corrente. Aprende que a revelação não depende de status, mas de fidelidade. E a fidelidade se revela tanto no modo como reagiu à tentação, quanto na paciência de anos sem reconhecimento. Quando a oportunidade finalmente surge, sonhos do faraó trazendo o aviso de fome. José, cuja vida inteira havia sido uma sequência de revelações, é chamado a explicar e a aconselhar. Sua interpretação não é um truque de percepção, mas uma leitura atenta do tempo. 7 anos de abundância se seguiriam de 7 de escassez. A estratégia devia ser armazenar e administrar. Ao sair da prisão para o palácio, o jovem traído torna-se o governador que administra-se a sobrevivência de uma terra inteira. A túnica de muitas cores vira, em sentido figurado, um manto de sabedoria e autoridade. O clímax da história de José não é simplesmente sua ascensão. É o encontro com os irmãos que o venderam. Ali, na sala onde o impossível se torna concreto, José dispõe de poder nas mãos e de memória no coração. Em vez de exercer vingança desmedida, ele orquestra provas, provoca reconhecimento, dá espaço à revelação da consciência. Em algumas passagens, seu agir pode parecer frio ou calculista. Em outras, parece delicado, buscando recuperar aquilo que foi rompido. Quando no fim ele se revela, o que se descortina é uma teologia prática. O mal humano, por pior que seja, não fica fora do alcance da providência redentora. Não se trata de desculpa para o crime. Trata-se de uma proclamação sobre a soberania que dobra a história para o bem final. A frase que muitos trazem ao coração, o que intentaram para mal, Deus o tornou para bem, precisa ser recebida com cuidado. Não é um borrão que apaga a responsabilidade humana. É antes um convite a ver como Deus não permite que o mal o derrote. Em José, vemos mão divina tecendo suporte para a preservação de uma família inteira, para que dela viesse não só povo, mas promessa preservada. A fome que ameaça a região transforma-se em ponte. A família que dispersara retorna ao abrigo providencial. E o mesmo José, que fora excluído,
oferece refeição, abrigo e perdão. É uma história de reconciliação que não se contenta com palavras fáceis. Exige provas, reconhecimento, mudança de coração. Há também lições práticas que o destino de José nos dá. Primeiro, a fidelidade nas pequenas coisas tem efeito de maturação. Ele não se desviou por perdas, nem por acusações. Manteve integridade nos momentos privados. Segundo, a sabedoria gerencial, a capacidade de planejar para crises futuras, é espiritual. José não apenas interpretou sonhos, ele organizou celeiros, treinou pessoas, criou sistemas. Uma liderança prática que salvou nações. E terceiro, o perdão redentor é sempre superior ao espetáculo de justiça. Quando José chora diante dos irmãos, não chora apenas por dor passada, mas pelos caminhos que o orgulho e a suspeita haviam traçado na família. Do ponto de vista tipológico, José é um quadro de Cristo sem ser idêntico a ele. Ambos conhecem rejeição, ambos são elevados e tornam-se instrumento de salvação. Mas a leitura tipológica serve para apontar, não para confundir. Jesus cumpre e transcende todo tipo humano de redenção. José nos ensina que Deus pode dizer: "Eu sempre tive um plano", sem invalidar o sofrimento real dos que o vivenciaram. Da história de José brotou ainda um duplo legado: Efraim e Manassés. Quando Jacó decreta bênção dupla sobre os dois filhos de José, ele age como quem restitui não apenas herança, mas proporcionalidade no que significa ser parte de um povo. A adoção dos dois garotos como filhos de Jacó é uma manobra que amplia a herança de José. Duas tribos surgem como uma porção dupla, um duplo testemunho da bênção materna e paterna que se expressa na família. E o gesto de atravessar as mãos, colocar a mão direita sobre o mais jovem, contém um princípio que parece dizer que Deus trabalha contrariamente às expectativas. A bênção pode preferir os menores, os que a lógica humana subestima. Efraim, no desenrolar da história, cresce em preeminência. Em várias profecias e narrativas, é mencionado como representante do reino do norte, recebendo destaque. Mas essa preeminência traz riscos: orgulho, autossuficiência e a tentação de substituir dependência por vaidade. A bênção dupla é preciosa e perigosa. A aplicação é pastoril. Quem recebe um favor especial deve aprender gratidão e responsabilidade. A herança duplicada não é licença para arrogância, é convocação para mais serviço. Manassés, por sua vez, representa a restauração. Seu próprio nome remete à ideia de esquecimento. Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e a casa de meu pai. E, na história tribal, sua existência lembra que Deus pode trazer nova identidade mesmo de situações de perda. Entre Efraim e Manassés, temos um duo que testemunha como a bênção familiar pode ser multiplicada e como o Senhor inclui na promessa aqueles que originariamente estavam no limite. Voltando a Benjamim, nascido entre dores, ele carrega um trauma do ventre materno. A morte de Raquel, na hora do parto, marca a tribo com uma nota de dor original. Ainda assim, Benjamim se revela como povo de guerreiros e de proximidade. A história que liga Benjamim a José é também a história de um laço que une, o irmão que ficou, o laço de sangue que preservou um canto da família. Benjamim não cresce em grande número, mas a sua presença é significativa. Dali viria, séculos depois, um apóstolo cujo nome o mundo conhece em outra língua. Alguém que exemplificou o giro do Espírito ao levar o Evangelho ao mundo gentio. Assim, Benjamim nos diz que as feridas de origem não anularam a vocação. Pelo contrário, muitas vezes demarcam um campo de serviço singular. Zebulon surge com uma nota marítima. A terra associada a essa tribo tinha saída para rotas e comércio. Na geografia da Galileia, nas margens onde o movimento e o comércio cruzavam caminhos, Zebulon e Naftali testemunharam a chegada do ministério de Jesus. Há uma simbologia nessa localização.
O evangelho se move por rotas e estradas. Não fica confinado em recantos nobres. A função de Zebulon aponta a importância do contato, da troca e do risco, porque todo comércio envolve exposição. Aplicacionalmente, a coragem de sair para o encontro com o outro, a disposição de levar fé às arenas cotidianas, é uma marca que não pode ser subvalorizada. Inclusive, muitos missionários e iniciativas de plantação de igrejas ecoam esse espírito de Zebulon. Entrar onde as pessoas vivem e lidar com o real. Com a história dos irmãos quase completa em sua narrativa, é preciso olhar para o modo como o Senhor ordenou o acampamento e a vida comunitária de Israel. No deserto, a disposição das tribos em redor do tabernáculo não é apenas questão de logística, é imagem teológica. O tabernáculo está no centro, sinal de que a presença de Deus é a força nuclear da vida nacional. Lévitas, sem herança territorial, foram assinalados para servir, proteger e cuidar do culto. Assim, a relação do povo com Deus passa por serviço sacrificial. As tribos, distribuídas em grupos e faces, mostram diversidade funcional. Cada uma tem lugar e função. Essa ordenação simboliza que o povo de Deus não é homogêneo. Há diferentes dons, papéis e chamadas. Para hoje, a pergunta que sobra é direta. Como nossa comunidade organiza suas diferenças em vista de uma presença comunitária de Deus? Estamos permitindo que o talento de cada um ache seu lugar ao redor do Senhor? Seguir da história das tribos para a escatologia exige cuidado para não transformar tipologia em garantia literal. Ainda assim, a Escritura transporta os nomes dos patriarcas para a cidade futura. No Apocalipse, vemos portas que recebem nomes das tribos e fundamentos que lembram 12 apóstolos. Não é mera repetição genealógica, é sinal de que a história do povo chama à consumação. A Nova Jerusalém traz de volta as raízes, criando continuidade entre promessa e cumprimento. Isso nos permite vislumbrar que o plano supremo tem uma memória. As feridas e as bênçãos não desaparecem, mas são inscritas em uma narrativa que caminha rumo à plenitude. Ao considerar essa consumação, convém manter duas advertências. Primeiro, não podemos reduzir as promessas tribais a chaves espirituais para obter bênçãos pessoais imediatas. As profecias que Jacó pronunciou têm um horizonte coletivo e histórico que não se presta a leituras imediatistas. Segundo, a visão celestial enfatiza união e restauração. Os nomes das tribos reaparecem, não para celebrar privilégios, mas para declarar que a história foi redimida. A cidade onde Deus habita com sua gente inclui memória transformada, não exclusão. Como aplicar tudo isso na vida prática de cada ouvinte? Primeiramente, identifique onde você está no drama. Há quem se reconheça em Rúben, que perdeu privilégios por fraqueza. Há quem se reveja em Simeão e Levi, que feriram por honra. Há quem encontre em Judá um chamado ao sacrifício redentor. Há quem em José veja a paciência que redime. Não é exercício de terapia remota, é convite à honestidade espiritual. Pergunte a si mesmo: que escolha minha precisa ser rendida? Qual disciplina devo cultivar? Que perdão preciso oferecer ou receber? Em segundo lugar, perceba que sua vocação pode ser prática e concreta. Gad nos lembra da santidade do serviço diligente. Azer nos convoca à responsabilidade com a provisão. Isacar pede discernimento para os tempos. Não desvalorize ofícios humildes. O reino se sustenta neles. Uma comunidade saudável é esta que aceita a variedade de chamados e os organiza em função da presença de Deus. Terceiro, cultive perdão e reconciliação como políticas do reino. A reconciliação de José não foi mágica, foi processo. Exige denúncia de culpa, confissão, prova de mudança e, sobretudo, disponibilidade para restaurar. Em sua vida prática, busque reparar o que for possível. Onde foi possível estender perdão, faça. Onde foi necessário pedir perdão, faça também.
O perdão não apaga consequências, mas libera as mãos para servir o futuro. Quarto, aceite que a trajetória do crente muitas vezes passa pelo deserto. O plano supremo não promete um caminho sem dor. Promete que a dor pode ser transformada em instrumento de graça se nos rendermos ao Senhor que redime. Não minimize o sofrimento que você vive. Gednak, não o tema como algo final. A providência passa pela história, e na crucificação de cada pequena ambição, Deus pode lapidar um caráter para servir a um propósito maior. Quinto, pratique a unidade ativa. A tapeçaria do povo de Deus ganha força quando o distinto coopera com o diferente. Evite a comparação destrutiva, prefira a parceria servil. Em vez de competir por espaço, pergunte: como meu dom ajuda a comunidade? Em vez de buscar status, pergunte: como posso contribuir para a missão comum? Antes de concluir, deixe que essas imagens finais falem. A túnica manchada que volta a ser instrumento de salvação. O jovem na cisterna que se ergue como governador. O irmão que oferece a vida pelo outro. A tribo pequena que gera um apóstolo. As portas da cidade celestial que guardam os nomes. Tudo aponta para um princípio teológico e pastoral. Deus constrói sobre o que há. Ele não faz de conta que nada aconteceu. Ele recolhe, reconcilia e redireciona. Se esta jornada dos 12 irmãos tocou seu coração, se alguma face dessa família bíblica respondeu a algo em você, peço que compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir essa palavra. E, se ainda não é inscrito, inscreva-se para que possamos continuar a aprofundar as promessas e os riscos da fé juntos. Que possamos caminhar como uma comunidade que aprende a transformar feridas em serviço. Pai, obrigado por carregar nossas falhas e por não desperdiçar as nossas dores. Dá-nos coragem para admitir onde erramos, sensibilidade para oferecer perdão e sabedoria para usar os dons que nos deste. Que cada coração aqui seja formado pela verdade. Somos chamados a ser parte de um povo que, mesmo quebrado, participa do seu plano supremo. Amém. Vá em paz, vivendo a sua vocação onde está. Que a graça que dirigiu José, que transformou Judá e que sustentou os levitas, guarde seus passos e faça com que cada destino se alinhe ao propósito do Senhor.